Os pneus da sua bike furam constantemente e você não sabe mais o que fazer? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês todas as dicas e truques que eu venho usando há vários anos. Hoje você encontra no mercado inúmeras soluções para resolver esse problema de furos nos pneus. Todas elas voltadas para competição e são soluções caras, como o selante, por exemplo, que além do líquido você tem que ter rodas e pneus especiais para rodar dessa forma. Mas e quem usa a bike todo dia para trabalhar ou para passear? Como o Davi, que é inscrito no canal, escreveu para a gente falando que a bike dele fura pneu toda semana, ele está praticamente deixando ela de lado porque não aguenta mais ter que remendar pneu, trocar a câmara de ar. Para verificar se o Davi está olhando realmente tudo que tem para olhar, eu vou dar várias dicas bem interessantes para você sanar de vez esse problema. São vários os motivos para que o pneu fure constantemente. Um deles é, por exemplo, o uso de câmara de ar light, que é aquela câmara super fina, e também um pneu muito leve, um pneu de competição, que tem um costado leve lá na lateral, cravos baixos, e isso deixa pouca área de borracha para defender a câmara de ar contra coisas pontiagudas, né? Eu não digo nem pregos e limalhas, mas também cacos de vidro, até um próprio cascalho no mountain bike pode furar um pneu. Isso acontece muito nas bicicletas de estrada. Então você tem que avaliar se você não está usando uma câmara de ar super leve como essa que a gente está pesando aqui, que é uma câmara de ar 29, e ela consegue ser muito mais leve que uma câmara 26, que é menor tecnicamente, deveria ser mais leve. Então você vê que existe uma diferença de peso entre as duas. A mesma coisa acontece com os pneus. Então se você puder usar um pneu um pouco mais reforçado, como acontece com as urbanas, né? Muitas delas vêm hoje com um pneu que tem uma banda de rodagem um pouco mais espessa. Eles falam que até a fita antifuro já está dentro do pneu, né? Que é para justamente defender a câmara de ar contra esse tipo de furo. As bikes mais simples têm muito mais chance de ter os pneus furados e é fácil entender por quê. Muitas delas utilizam aros parede simples, é aquele aro que quando você tira o pneu, tira a câmara de ar, você já vê a cabeça dos nipples, né? Ela fica inclusive marcada naquela fita de proteção. Então tem um contato maior com a câmara de ar, o que não acontece num aro melhor de parede dupla, onde essa cabeça do nipple fica embutida dentro do aro. Outra coisa que pode causar furos é a raiação feita em pequenas bicicletarias, feita em casa, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de descobrir qual é o tamanho exato do raio que você vai usar. E quando você monta, aperta todos eles, você vê que as pontas deles acabam passando pelos nipples e isso obriga você a esmerilhar, né? Cortar com a esmerilhadeira todas essas pontas de raios que passaram pelo nipple. E isso tem que ser muito bem feito, tanto para não estragar o aro por dentro, porque às vezes o aro é estreito, e você acaba encostando nessas laterais e pode ficar mal esmerilhado, levantar aquelas pequenas farpas, né, pequenas lascas de metal que acabam furando sua câmara de ar. Por isso é importante usar os raios certos para que eles terminem antes de sair pelo fundo do nipple. Os locais onde você pedala também podem ter a ver com a grande quantidade de furos nos pneus. As grandes avenidas, né, avenidas com muito trânsito, as marginais e até estradas, é muito fácil encontrar limalhas que saem dos pneus de carros e caminhões. São pequenas pontinhas, né, cabos de aço bem fininhos que ficam no pneu e esse mesmo material acaba furando várias vezes. Se você não encontrar essa limalha enfiada no pneu, porque às vezes é imperceptível, então ela pode furar, você arruma o pneu, futuramente fura de novo e é a mesma. Portanto, você tem que fazer uma bela inspeção quando o pneu estiver furado, você não achar um prego, nada maior, você procura, passa a mão, olha na luz do sol, vira o pneu ao contrário, que é uma forma fácil de ver, porque ela brilha, né? Então você acaba vendo e às vezes é tão fininha, ela faz microfuros, faz mais de um furo e é difícil achar. Para isso, você pode usar a fita antifuro, mas uma fita antifuro mal instalada também causa o furo, porque ela tem quina viva, essa sobreposição de fita. Se você não arredondar o canto, ela vai cutucando a câmera, cutucando e vai gastando a borracha e uma hora fura. A própria fita pode furar o seu pneu.
Com relação aos raios, a proteção que você tem que fazer, numa raiação nova, acabou de fazer uma raiação, você observa se usou os raios no tamanho certo, né? Porque as grandes montadoras usam, então uma bike nova, uma bike de marca, não tem esse problema. Só nas que a gente mesmo monta, né? Que você pode errar no tamanho. Então, se tiver que esmerilhar os nipples, faça isso de uma forma bem cuidadosa, com bastante capricho. E coloque uma boa proteção. A fita de proteção, hoje você encontra à venda em várias lojas, bicicletarias, mas tem gente que ainda gosta de cortar uma câmara de ar velha, né? Corta aquela tira e você faz a proteção com uma camada mais espessa. A fita isolante também pode ser usada, mas precisa dar muitas voltas para que essa proteção fique bem segura. Com relação à troca do tamanho de pneu, você colocou um pneu menor, vai ter que trocar por uma câmara de ar menor para que a câmara grande não fique lá enrugada e se desgastando. Então, veja qual é o tipo de câmara que você tem que usar para um pneu de menor porte e você não vai ter problemas. E claro, se você não tem foco em competição, quero ter a bike mais leve do mundo, se o seu foco não é esse, é só deslocamento e você precisa ter essa garantia, né, de proteção, use câmaras de ar mais grossas, não use a light e até pneus um pouco mais espessos para você não ter problema de furos. Eu considero a fita antifuro uma boa solução para quem roda na cidade e aqueles treinos de estrada também, para você ter um pouco mais de tranquilidade. Mas você pode ser um pouco mais radical. Tempos atrás a gente fez um vídeo mostrando como fazer uma fita antifuro caseira utilizando PET e EVA. Você cria uma estrutura um pouco mais grossa que segura até prego de até 1 centímetro de altura. Então é uma opção boa. Mas por falar em coisa radical, eu tenho um exemplo aqui para mostrar que eu uso há muito tempo e eu acho super interessante. A Trial tem sempre o problema de furar pneu nas pancadas que a gente dá nas quinas vivas, né? Quina de concreto principalmente, porque a gente usa baixa calibragem. Mas uma opção excelente para quem vai trabalhar e não é uma bike de competição, você não quer que tenha furos, é usar um pneu dentro do outro. Nessa roda aqui Aro 26, né, na minha Trial 26, eu uso um pneu dentro do outro e eu vou mostrar para vocês. É super legal. Eu usei um pneu costado leve, né, para ficar dentro desse pneu aqui e cortei fora aquela parte do arame ou do Kevlar, né, para deixar ele um pouco mais possível de se encaixar perfeitamente. É claro que essa solução, o mais interessante é você usar o pneu interno um pouco menor, então eles não são do mesmo tamanho. Nesse caso aqui, eles até são do mesmo tamanho, mas eu cortei parte do pneu, tirei a parte do arame fora e acaba ficando uma proteção grande que se estende até a lateral. E como eu usei um modelo de costado leve, o peso foi insignificante, né? Deu menos de 100 gramas de diferença. Olha, já fazem uns 4 ou 5 anos que eu montei essa roda com 2 pneus e nunca mais tive problema de furo, mesmo dando as pancadas nas quinas vivas. E aí, Davi, quem sabe essa seja a solução definitiva para você? Em um próximo vídeo eu vou mostrar a opção de colocar o selante direto dentro da câmara de ar, uma câmara de ar convencional. Então, aguardem esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!